Capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão por meio de seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros, camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa de Iavé. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão: o que ouvi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que ouvi. Portanto, bem-aventuradas são as pessoas que te servem. Felizes são estes teus servos que estão sempre diante de ti e podem ouvir e apreciar a tua sabedoria. Bendito seja Iavé, o Senhor teu Deus, que se agradou da tua pessoa e te colocou no trono dele para reinar por Iavé, pelo teu Deus. E tudo isso por causa do amor misericordioso do teu Deus para com Israel e da vontade divina de preservar esse povo para sempre. Eis que o teu Deus te constituiu rei, com o propósito de manter a justiça e o bem. Em seguida, a rainha entregou a Salomão uma oferta de 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias, essências aromáticas raras e pedras preciosas. Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. Os marinheiros de Hurão, Irão e de Salomão trouxeram grande quantidade de ouro de Ofir, madeira fina de junípero e sândalo e pedras preciosas. Com o cipreste de sândalo, o rei Davi fez os degraus da casa de Iavé e do palácio real, como também as harpas e liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo tão deslumbrante em Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com generosidade. Ele lhe deu tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então a rainha e seus servos retornaram para o seu país. O peso do ouro que se depositava aos pés de Salomão todos os anos era de 23.300 quilos, sem contar os impostos pagos pelos mercadores e os comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores dos vários distritos do país traziam seus tributos em ouro, prata a Salomão. O rei Salomão mandou fazer 200 grandes escudos de guerra de ouro batido, utilizando 3 quilos e 600 gramas de ouro batido na confecção de cada escudo. Fez ainda mais 300 pequenos escudos de guerra de ouro batido com 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada um, e os dispôs no interior do palácio da floresta do Líbano. O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro que eram unidos ao trono, e de ambos os lados tinham braços junto ao lugar do assento. As esculturas de 2 leões em pé, de um e de outro lado, sobre os degraus. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Mais 12 leões em pé foram posicionados de um e de outro lado sobre os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum outro reino conhecido.
Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Afinal, o rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados pelos melhores marinheiros cedidos pelo rei Irão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muito os reis do seu tempo. Todos os reis da terra solicitavam audiências para aconselhamento com o rei Salomão. Todos disputavam ouvir da sabedoria que Deus fazia brotar dos lábios do rei a quem ungira. Ano após ano, todos os seus nobres consulentes depositavam aos pés do rei seus muitos e valiosos presentes, objetos de ouro, prata, mantos riquíssimos, armas, especiarias, essências aromáticas raras, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para abrigar seus inúmeros cavalos e carros militares, e 12.000 homens especializados na condução desses carros, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades estratégicas e outra parte próximo a ele na cidade de Jerusalém. Ele exercia total domínio sobre todos os reis do rio, isto é, da região do rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. A riqueza de Salomão era de tal ordem que tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e o cedro tão numeroso quanto os sicômoros da baixada, as figueiras bravas de Cefelá, planície de Judá. Salomão mandava importar os melhores cavalos das terras de Musur, Egito, da região da Cilícia e de vários outros países. O restante dos atos de Salomão, bem como todos os acontecimentos importantes de seu reinado, desde suas primeiras ações até as últimas, estão todos escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aías e nas palavras do vidente Ido em relação a Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos sobre todo o Israel na cidade de Jerusalém. Ele repousou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Em seguida, seu filho Roboão tornou-se o sucessor do seu trono. Capítulo 10. Roboão viajou para Siquém, porquanto todo o Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e todo o Israel foram ao encontro de Roboão e reivindicaram junto ao novo monarca: Eis que teu pai mandou colocar sobre nós e nossas famílias um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo que somos obrigados a fazer, e este jugo pesado de todos os dias, e nós os serviremos. Então Roboão ponderou-lhes: Voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se retirou. Em seguida, o rei Roboão buscou aconselhar-se com os anciãos e autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante seu reinado, e os questionou: Como aconselhais que eu proceda para com o pedido desse povo? E os sábios lhe sugeriram: Se fores bondoso para com este povo e lhe agradares, e lhes disseres boas palavras, então eles sempre serão teus servos leais para sempre. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou ouvir o palpite dos jovens que haviam crescido com ele e que o serviam. Roboão perguntou aos seus amigos de infância: Que aconselhais que respondamos a este povo que nos pede? Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E prontamente os jovens que haviam crescido com ele disseram: Ora,
a este povo que te disse: teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu alivia o nosso trabalho, eis o que responderás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Sendo assim, meu pai vos obrigou a um trabalho pesado, pois eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos repreendeu com açoites, porém eu vos castigarei com chicotes pontiagudos, dolorosos como ferroadas de escorpiões. Passados 3 dias, Jeroboão e todo o povo retornaram à presença de Roboão, conforme as ordens dadas pelo rei: voltai a mim ao 3º dia. Então, postando-se diante do povo, o rei respondeu-lhes com aspereza e arrogância, desprezando o conselho dos anciãos. Exclamou ao povo, segundo o parecer dos seus amigos de infância: meu pai fez pesado o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com simples chicotes, eu os açoitarei com chicotes que ferem como escorpiões. O rei não deu atenção ao povo, porque esta mudança e endurecimento vinham de Deus, a fim de confirmar a palavra que Iavé havia profetizado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías, o silonita. Quando todo o Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: que temos em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Cuida da tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. No entanto, Roboão continuou a reinar sobre o povo israelita que vivia nas cidades da tribo de Judá. Então o rei Roboão enviou Adorão, chefe do trabalho forçado. Todavia a população israelita se juntou e o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até nossos dias. Capítulo 11. Assim que retornou a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 homens treinados para a guerra das tribos de Judá e de Benjamim para atacarem Israel e recuperarem o domínio de Roboão sobre todo o reino. No entanto, veio a palavra de Iavé, o Senhor, a Semaías, homem de Deus, exclamando: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor: não partireis em guerra, nem lutareis contra os vossos próprios irmãos. Volte cada um à sua casa, porquanto o que está acontecendo procede da minha vontade. Então eles compreenderam e aceitaram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Roboão viveu em Jerusalém e construiu cidades e fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Ele armou cada cidade com escudos e lanças da melhor qualidade e as fortificou muito, de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim. Os sacerdotes e levitas que haviam em todo o Israel recorreram a Roboão de todos os seus territórios. Porquanto os levitas abandonaram seus bens e suas áreas de pastagem e partiram para Judá e para a cidade de Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos haviam rejeitado o serviço religioso ministrado pelos sacerdotes de Iavé. E Jeroboão chegou ao ponto de nomear seus próprios sacerdotes a fim de trabalharem em seus altares idólatras e para servir às imagens dos ídolos que havia construído em forma de bodes e de bezerros.
De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar a presença de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem seus holocaustos a Yahvé, ao Deus dos seus antepassados. Assim fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote, neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Abiail deu-lhe 3 filhos, Jeú, Semarias e Isaão. Mais tarde, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu-lhe à luz aos filhos Abias, Atais, Isa e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres em casamento e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão fez de Abias, filho de Maaca, o grande chefe da família, príncipe entre seus irmãos, com o propósito de levá-lo ao trono e torná-lo rei. Ele procedeu com astúcia e inteligência, dispersando seus filhos pelos vários distritos de Judá e de Benjamim, e pelas cidades fortificadas, garantindo-lhes fartura de alimentos e provisões, e também lhes arranjou muitas esposas. Capítulo 12. Depois que Roboão fortaleceu sua realeza e conseguiu estabelecer seu governo, desprezou a Torá, a lei de Yahvé, e todo o Israel agiu da mesma maneira, seguindo o exemplo do rei. Por eles terem transgredido contra Yahvé, o Senhor, o rei do Egito, Sisaque, desferiu forte ataque contra Jerusalém no 5º ano do rei Roboão. Com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros, era incontável o exército que veio com ele do Egito. Líbios, suquitas e cuxitas, isto é, etíopes. O rei do Egito conquistou as cidades fortes de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Ele comunicou: assim diz Yahvé, o Senhor, vós me abandonastes, por isso eu também vos entreguei na mão de Sisaque. Então os chefes de Israel e o rei se humilharam e confessaram: o Senhor é justo. Quando o Eterno percebeu que eles se humilharam em seus corações, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que o meu povo se humilhou, não os destruirei, mas em breve lhes enviarei a salvação, o livramento. Eis que minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Entretanto, eles serão submetidos ao domínio de Sisaque, a fim de que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Assim, quando Sisaque, o rei do Egito, invadiu Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro batido que Salomão havia mandado confeccionar. Por esse motivo, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia à casa de Yahvé, o templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda, onde ficam expostos. Como Roboão humilhou-se reconhecendo seu erro, a ira de Yahvé, o Senhor, afastou-se dele e ele não foi completamente destruído. Afinal, em Judá ainda havia algo de bom. Passados esses acontecimentos, o rei Roboão se fortaleceu novamente e reinou em Jerusalém. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Yahvé, o Senhor, havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para fazer habitar ali o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá e era amonita. Todavia, ele errou e não dispôs sinceramente seu coração para buscar a presença do Senhor. Todos os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do princípio ao fim do seu governo,
estão escritos na história do profeta Semaías e na história do profeta Ido, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Entre mentes, durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Abias foi empossado em seu lugar, passando a reinar como seu sucessor.